ideia, quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, não é dar uma aula sobre transtorno bipolar, né? Isso qualquer pessoa, qualquer psiquiatra, qualquer terapeuta ocupacional pode fazer, basta ler os manuais, que são muito claros, e falar sobre isso. A ideia é falar sobre a banalização do diagnóstico de bipolaridade e, sobretudo, dos diagnósticos de forma geral. Como isso chega até cada um de nós no nosso dia a dia, né? E nós, que somos profissionais psi ou psicoafins, recebemos nos nossos consultórios, muitas vezes, pessoas que já chegam autodiagnosticadas, né? Então, a minha proposta é que a gente possa pensar um pouco sobre esse fenômeno. Como tudo que diz respeito à civilização ocidental, a gente precisa começar da Grécia Antiga, né? Por dois motivos, especificamente. Primeiro, que naquele tempo não havia a noção de loucura, havia a noção de mal, né? E o mal era uma maldição que os deuses lançavam contra as pessoas, e as pessoas enlouqueciam por conta de se insurgirem contra os deuses. Hipócrates aparece nesse momento e lança a seguinte teoria: o corpo humano secreta 5 fluidos: sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. E ele começou a perceber 5 séculos antes de Cristo que tinha pessoas que deprimiam e tinham pessoas que ficavam aceleradas, né? E aí ele teorizou o seguinte: olha, essas pessoas que deprimem é porque elas estão inundadas de bilis negra. E as pessoas que estão aceleradas, elas estão inundadas de bilis amarela. Por mais pitoresco que isso pareça e é nos dias de hoje, isso foi, por incrível que pareça, um salto, porque tirou a loucura do campo do divino e trouxe, pela primeira vez, localizando a loucura no corpo, né? E o mais interessante disso, essa tese, essa teoria, durou até o Iluminismo francês. Ou seja, 2.300 anos se acreditando que esses 4 fluidos regulavam o humor. A lei da gravidade tem 330 anos. Então, a gente precisa pensar um pouco no que significou, por mais que hoje seja tão pitoresco, uma teoria que dura 2.300 anos. Seguindo aqui no nosso percurso histórico, a gente passa pelo cristianismo, né? E no cristianismo ainda havia a ideia do mal, não havia ainda a ideia de doença, né? Quantas pessoas morreram na fogueira epilépticas que eram consideradas bruxas, né? O mal ainda estava localizado no divino. Vamos fazer um outro corte no tempo e chegar até a modernidade. Percebam que 2.300 anos, eu estou insistindo nesse número, depois, em 100 anos, há uma verdadeira revolução nesse conceito de sangue, fleuma, bilis negra, bilis amarela, a partir de alguns pensadores, e eu fiz questão de trazer o nome dessas pessoas aqui, porque essas pessoas começaram a pensar a loucura, principalmente a loucura bipolar, como se nomeou mais à frente, a partir só de uma pista. Qual era a pista? Descartes, no Iluminismo, diz o seguinte: penso, logo existo. E aí a gente passa a ser guiado pela razão. Então, a pista que se tinha é, se há razão, ela está na mente, está no cérebro, e esses pensadores da psiquiatria, numa época em que a psiquiatria ainda era muito pensadora, começaram a fazer teorias a respeito desse fenômeno tão estranho de pessoas que aceleram entre mania e depressão. Pinel, no começo do século XIX, em 1809 mais ou menos, ele ainda tinha uma noção de que a melancolia era algo muito vasto. Não havia uma diferença da melancolia para a esquizofrenia, para delírios, era uma loucura global, tá? Esquirol, um pouco mais à frente, diz, olha, não, a melancolia é uma loucura parcial, ela tem tempo para acontecer e ela é marcada por um declínio das funções mentais, ou seja, começa a se aproximar do conceito que mais tarde a medicina vai chamar de depressão.
No meio desse século XIX, esses dois outros pensadores da psiquiatria, é assim que eu estou chamando, Balaguer e Fauré, criavam quase que de forma concomitante dois conceitos que iam perdurar até o final daquele século, que era o conceito de loucura circular, o nome já diz, a pessoa oscila entre depressão e mania, e logo em seguida de loucura de dupla forma, que aparece de forma, né, bem diferente. Só que, assim, até então eles consideravam que eram doenças distintas. Mania uma coisa, melancolia outra. No final do século, Kraepelin é quem dá o salto significativo do ponto de vista nosológico e diz, não, são doenças contínuas, né? A mania e a depressão não são antagônicas, mas complementares. E ele cunha pela primeira vez o termo psicose maníaco-depressiva. Ou seja, em 100 anos, a revolução nesse conceito foi muito significativa. A gente faz um corte para o começo do século XX e chegamos a Freud, a partir da obra Luto e Melancolia. Freud vai pensar a melancolia comparando-a com o luto. E ele diz, olha, no luto o sujeito conhece o objeto que ele perdeu. Se perdeu um ente querido, se perdeu, enfim, algo que era conhecido por ele, é natural que essa pessoa se volte para esse processo de elaboração dessa perda. O mundo externo fica vazio, a pessoa fica sem energia, e o luto tem um processo de elaboração. A partir dessa noção do luto, ele começa a teorizar a respeito da melancolia. Na melancolia, a pessoa se identifica a um objeto idealizado, que ela não sabe qual é, e que ela, de alguma forma, está colada. É aí que ele lança aquela famosa frase, a sombra do objeto recaiu sobre o eu. Né? Então, o Freud vai teorizar a melancolia a partir da sua comparação com o luto, mas tem uma passagem que eu acho que é importante, eu fiz questão de colocar, que Freud era um pensador fundamental para o tempo e, como todo grande pensador, era marcado por uma humildade intelectual. Ele dizia, olha, a característica mais notável da melancolia e a que mais requer explicação é a sua tendência em se transformar em mania. Ou seja, aquele sujeito que estava voltado para si, né, de repente, começa a investir no mundo externo, a se exibir, se expor, se empoderar. Há uma mudança de posição, mas não necessariamente uma mudança estrutural. Ou seja, se na melancolia o sujeito está com delírio de ruína, na mania o delírio é de grandeza. Né? Na melancolia eu não sou nada, na mania eu sou tudo. É uma frase clássica. E aí acontece uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é fundamental para a gente pensar um pouco nessa questão. Freud, mais do que pensar a gênese, pensar um pouco sobre melancolia, ele propôs um novo contraponto na questão do pensamento do sofrimento. Esse trecho é um trecho de uma conferência dele chamada Psicanálise e Psiquiatria, né, onde ele diz que a psicanálise se relaciona com a psiquiatria aproximadamente como a histologia se relaciona com a anatomia. Uma estuda as formas externas dos órgãos e outra estuda sua estruturação em tecidos e células. Ou seja, vocês lembram que aqueles teóricos que eu citei estavam todos preocupados em descrever a forma como esses sintomas apareciam. E o Freud vai um pouco além e tenta teorizar um pouco sobre o que está por trás daqueles sintomas. E essa fala dele serve para a gente pensar também que é o primeiro passo para avaliarmos que a psicanálise vai numa linha mais do individual e menos do coletivo. Aqueles sintomas descritos pelos psiquiatras que eu citei são todos da ordem do coletivo. Me parece que o Freud fala nessa proposição é que é necessário que haja algo do individual e, para isso, a gente precisa lançar mão da escuta, para ser bem redundante. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês, o pensamento dos psiquiatras, luta e melancolia, aparece num contexto em que a medicina estava sendo empoderada. Se até então era a religião que determinava as regras, na modernidade, no século XVIII, XIX,
a gente precisava de mão de obra para trabalhar nas indústrias, né? E a medicina se desenvolve em dois eixos: o eixo clínico, que é esse eixo que eu acabei de falar, dessas pessoas que estavam pensando a clínica, e o eixo social. O eixo social é o eixo que depois vai fundar a epidemiologia. Essa palavra é interessante porque ela lembra epidemia. Mais à frente a gente vai falar dessa correlação. O que acontece? A coisa começa a dar errado na saúde mental quando a gente embaralha as fronteiras entre o que é da ordem do coletivo e o que é da ordem do individual. Por exemplo, se hoje em dia um médico sabe que no bairro X existe um surto de dengue, epidemiologicamente registrado, e vai a ele um paciente que diz que está com febre, dor de cabeça, isso já faz com que ele suponha que ali possa ser um caso de dengue. Ok, isso na saúde física é muito bem-vindo, né? Ninguém pode ir de encontro a isso. Mas na saúde mental isso é muito complicado, porque a gente não pode, a partir de dados epidemiológicos, fazer um diagnóstico. O psiquiatra que vai fazer um diagnóstico, sabendo que num lugar X existe violência, epidemiologicamente falando, e que essas pessoas estão sujeitas a ter depressão, ansiedade, cai num conto do cisne, que é o conto da ciência, que tem respostas e indicação para tudo, né? E aí, ainda nesse tema, o Canguilhem, que é um teórico francês, ele diz o seguinte, eu acho que isso precisa, eu penso, nortear um pouco a nossa prática. A fronteira entre o normal e o patológico, ela é imprecisa quando você pega uma pessoa e compara a várias pessoas. Mas ela é perfeitamente precisa quando você pega uma pessoa e compara a ela mesma, né? Então, a gente vive hoje uma lógica em que a epidemiologia chegou na saúde mental e, muitas vezes, o que é normal e o que é patológico é considerado a partir de uma lógica coletiva. Mais um salto no tempo e chegamos até os dias de hoje, né? Que eu tomei a liberdade de chamar de contemporaneidade técnico-química. Até meados do século XX, de vez em quando me atrapalho com os séculos, o médico prescrevia a medicação para cada paciente. O paciente ia lá, tal, ele prescrevia, e o cara ia lá e fazia com o boticário. Em meados do século 1950, começam a aparecer os primeiros antipsicóticos, né? E aí acontece um fenômeno que muitas vezes, aqueles remédios já são, de alguma forma, prescritos pela própria indústria que os produziu, porque a posologia, a melhor forma, tudo já é dito ao profissional na hora que é entregue a ele. E aí eu queria tomar a liberdade de falar um exemplo que aconteceu comigo, pessoal, né? Eu tive a oportunidade de ir ao ambulatório de psiquiatria da USP, passar uma semana lá, junto com a equipe do programa Bipolar, para estudar um pouco o que era isso que a gente estava tentando entender, né? E me chamou a atenção uma fala do chefe do setor de psiquiatria, que, ao se apresentar para mim, disse, olha, eu sou fulano de tal, tenho 20 anos de indústria farmacêutica. Ou seja, parece que o caminho se inverteu, né? Se antes a academia fornecia ao mercado os cérebros agora são fornecidos do mercado para a academia. Nada absolutamente contra isso, mas é preciso que a gente pense um pouco no que está envolvido nesse processo, né? Para que vocês tenham um outro exemplo, em 1900, ainda na década de 50, um psiquiatra chamado Donald Klein faz uma pesquisa com uma droga chamada imipramina, que é uma droga usada para ansiedade. Naquela época, ele estava tratando a ansiedade, estava tratando pacientes com quadro de ansiedade, e ele descobre que os pacientes que ficaram bons eram os pacientes que tinham ansiedade aguda. Os que tinham ansiedade crônica continuavam ansiosos. Em 1980, graças a esse experimento, o DSM incorpora pela primeira vez o transtorno do pânico. E a gente tem um primeiro exemplo de uma doença incorporada ao rol dos transtornos mentais a partir da prática da pesquisa em psicofarmacologia. E aí, o que é que parece que acontece com tudo isso? Em 52, na primeira edição do DSM, haviam
106 doenças catalogadas. Em 2013, na última edição, 374, quase 300% a mais. A pergunta que fica é, a gente ficou mais doente ou novos nomes foram criados para os velhos sofrimentos psíquicos? Distúrbio de Holding para quem acumula, síndrome das pernas inquietas para quem balança as pernas, tem um monte aqui que já está diagnosticado. Ou seja, 374 patologias, ninguém escapa desses nomes, não há como escapar, todos nós. Cada um vai ter algum traço. Mas o que nos interessa não é isso, na minha opinião. O que nos interessa são os efeitos colaterais que isso pode gerar. E aí, eu gostaria de trazer brevemente, para que a gente pense um pouco nesses efeitos colaterais desses nomes, duas situações. A primeira acontece com a princesa Diana. A maioria aqui, eu acho que não tem gente aqui de 20 e poucos anos, não conheceu a princesa Diana. Ela era a princesa da Inglaterra, casada com o príncipe Charles, e aí ela vai a Hong Kong, que na época, nos anos 90, ainda era colônia da Inglaterra, e ela chega lá numa rede nacional, né, numa entrevista nacional, e diz, olha, eu estou sofrendo muito no meu casamento, eu não estou bem, e eu desenvolvi anorexia. Hong Kong não tinha nenhum caso de anorexia registrado. Meses depois, aparece uma epidemia de anorexia. Será que essas pessoas estavam doentes e não sabiam? Será que essas pessoas não tinham quem a diagnosticasse? Né? E aí os estudiosos chamam esse fenômeno de anorexia me too, ou anorexia eu também. Né? Voltando para o Brasil, eu queria que vocês guardassem essa imagem da princesa Diana e dessa pessoa que eu nomeei de Nina, é uma paciente que chega até mim e diz para mim assim, as pessoas às vezes não sabem quem é psiquiatra, quem é psicólogo, quem é terapeuta, chega lá e fala, olha, eu vim aqui porque eu quero baixar a minha serotonina, ela chama serotonina, né? Porque ela tinha tido uma relação extraconjugal e tinha rompido o casamento. E ela foi ler sobre aquilo e se identificou com o diagnóstico de transtorno bipolar e descobriu que isso se devia, segundo ela, ao aumento ou diminuição da serotonina, na verdade é serotonina. E ela começou a ler e a participar de grupos, né, a fóruns virtuais e tal. E aí eu queria que vocês guardassem essas duas imagens, da princesa Diana e da Nina, tá? Para que a gente possa pensar a partir das pistas que Freud nos dá, porque o curioso é o seguinte, em 1921, quase 100 anos antes disso, Freud fala das identificações no seu livro Psicologia das Massas e Análise do Ego, ou do Eu. E ele descreve 3 formas de identificação, mas a gente vai ficar só na terceira pela questão do nosso tempo. E ele diz o seguinte, a terceira forma de identificação é baseada no fato da pessoa ter algo em comum com a outra, né? E se colocar no mesmo lugar. Tá? E ele chega a falar, entre aspas, literalmente, de uma certa infecção psíquica que acontece a partir dessa identificação. E dá um exemplo que eu acho que é importante para que a gente volte à princesa Diana e a Nina. Uma moça, num pensionato, recebe a carta de um namorado, terminando a relação, e cai em prantos. Todas as outras ao redor caem em pranto junto, choram com ela. E Freud, 100 anos antes, vai dizer, olha, há algo de uma identificação que é horizontal, porque tem a ver com o lugar que o outro está, que eu me coloco, e há algo de uma identificação que ele nomeia de histérica. Tá? As outras duas identificações que eu não vou falar eram identificações verticais, a pessoa se identifica a traços do pai, da mãe, de uma forma mais simplista. E aí o que eu me questiono é, até que ponto hoje a gente não vive num tempo em que a princesa Diana, na verdade, lê uma carta de amor, como aquela moça do pensionato, mas a diferença é que essa carta alcança milhares e milhares de pessoas, e não 9, 8, 7, como aconteceu. E até que ponto Nina não poderia ser uma daquelas que estavam ouvindo aquela carta de amor?
e se identificando com o sofrimento. Só que, no caso dela, ela elege um outro significante, que é o bipolar. Ela ouviu de uma celebridade midiática, ela leu, enfim, para que a gente pense um pouco que há algo, se a teoria dos humores lá durou 2.300 anos, eu não sei se a psicanálise vai durar tudo isso, mas até hoje nos serve para fazer a gente entender um pouco dos fenômenos contemporâneos relacionados à identificação. Mas, para além de Freud, Lacan atualiza. Tem um psicanalista que usa uma metáfora que eu acho interessante. Lacan, ele pega o software criado por Freud, que já não nos servia para explicar algumas coisas do nosso tempo, e atualiza isso para o nosso tempo. E ele fala da identificação como um fenômeno sempre parcial, no qual o sujeito se identifica a um traço do outro, com O maiúsculo, que nesse tempo ele dizia que se constituía no lugar de verdade. Esse grande outro se constitui no lugar de verdade, e a identificação vem a partir de uma identificação a um traço desse grande outro. Mas o que seria esse grande outro? Não é simples explicar isso, e eu vou me servir do Jean-Luc Gaspard, que descreve dessa forma. O outro constitui uma referência genérica que, a partir de suas representações, tais como os Deus, o Estado, relaciona-se a um lugar de determinação, de introdução da lei, de uma ordem simbólica que é, ao mesmo tempo, anterior e exterior ao sujeito. Ou seja, seria o lugar onde nós buscaríamos referências, um lugar de verdade, como Lacan disse no seu primeiro momento de escritos. Só que acontece que hoje a gente vive num tempo em que esse grande outro, essas referências, estão pulverizadas. Se antes, na época que Freud escreveu a obra dele, existia uma sociedade vertical, o pai, o presidente, o chefe, o marido, a quem a mulher devia respeito, hoje a gente vive uma horizontalização desse laço. Não há mais uma verticalidade. Esse grande outro Estado, a própria noção de Deus, né? Tudo isso está um pouco empalidecido. E o que poderia ocorrer a partir disso, desse empalidecimento das referências? Apostas. A gente precisa apostar em algo que, de alguma forma, nos dê garantia. E a Nina, quando ela chega lá na consulta e diz que ela precisa tomar remédio para baixar a serotonina, ela está apostando na ciência, que é uma aposta muito comum nos dias de hoje. A ciência é como uma espécie de saída para o mal-estar, e única saída para o mal-estar. Remédios, né? Antidepressivos, e eu estou citando exatamente a ciência psiquiátrica, tá? Pois bem, Graciela Brodsky, numa obra chamada Patologia das Identificações, ela diz que um dos sintomas da queda desses ideais, da falta de referência, é a invenção de nomes. Ao invés de um declínio das nomeações, tipo assim, antes, na época vitoriana, ou um pouco depois, você tinha 3 profissões para escolher: médico, engenheiro, advogado. Ia casar com não sei quantos, ter filho, enfim. Sem essas referências, um dos efeitos dessa falta de referências é a invenção dos nomes. E a cultura está pródiga disso, né? A gente vê as tribos, emo, neonazista, cada vez mais, né? E uma série de outras. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela está aqui na plateia, eu pedi para ela me atualizar um pouco e me dizer, olha, o que é que existe de hoje, mas qual é o nome da moda, né? Para eu poder falar amanhã lá na palestra. E ela veio com um que eu nunca tinha ouvido, que é heterotopizeiro. Alguém já ouviu falar? Já, pelo visto. Heterotopizeiro era o que antes era, na minha época, chamado de Mauricinho, né? Aquele sujeito que chegou sextou, vou para a balada, vou para não sei o quê e tal. Então, é algo que tá agora aí na moda, é um novo nome. E, assim, o que acontece? Para a gente pensar um pouco, todas as vezes que a gente
tenta, de alguma forma, abolir as referências, abolir o pai, como a gente fez na contracultura na década de 70, a psicanálise nos ensina que esse pai volta ainda mais feroz, ainda mais faminto, e não é mais ou menos o que a gente está vendo hoje no nosso país? Um pai voltando faminto para impor a ordem. Foi a gente que quis. A gente derrubou as referências e agora vai buscar as referências de forma extrema. Na ciência, essa pluralização das nomeações aparece, já que a gente está falando a partir do transtorno de humor bipolar, da seguinte forma. As categorias tradicionais, de acordo com a psiquiatria, é o transtorno bipolar tipo 1, certo? Que é caracterizado por episódios de mania e depressão. O transtorno bipolar tipo 2, onde predominantemente a depressão e alguns episódios de hipomania, e o transtorno ciclotímico, em que a pessoa oscila no período de 2 anos, mania, depressão, mania, depressão. Pois bem, isso virou, imaginem só, quer dizer, não virou porque tentaram, mas nem na ciência vingou. Esses 3 tipos virou, transtorno tipo 1, tipo 1,5, tipo 2, tipo 2,5, tipo 3, tipo 3,5, tipo 4 e temperamento bipolar, o espectro bipolar. Então, voltamos a dizer, acho que não escapa ninguém, se você for olhar aqui, né? E aí, o temperamento bipolar, a gente poderia ler da seguinte forma, não sei se cabe, mas tudo aquilo que escapa ao remédio, tudo aquilo que a medicação não controla, aí é nomeado de temperamento bipolar, temperamento difícil. Ou seja, nada escapa. E aí precisamos voltar a Freud no início do século, quando ele, a partir da histeria, descobre que esse modelo casualista da medicina, de causa e efeito, não dava conta, porque, a partir da ideia do inconsciente, entre a causa e o efeito, há uma ânsia de saber, há um não saber que não pode ser capturado, e é aí que a psicanálise, de alguma forma, situa o seu objeto. Esse sintoma da queda das referências aparece muitas vezes a partir do apelo à comunidade. Millet e Lohan, num seminário chamado O Grande Outro que Não Existe, e seus comitês de ética, dizem que o apelo à comunidade é uma tentativa de reconstrução de alguma referência, né? E a gente vê, na prática, a Nina dizia isso, essas comunidades dos anônimos, bipolares anônimos, borderlines anônimos, alcoólicos anônimos, e essas comunidades acabam encerrando uma certa obviedade, porque está todo mundo ali, anônimo, sem aparecer, todo mundo junto, a partir da sua forma de gozar, ou seja, não há algo que apareça do que é individual, mas algo do que é coletivo. Vamos gastar compulsivamente. Hoje você gastou? Eu não. Hoje você conseguiu 5 dias sem gastar. Percebam que eles estão unidos muito mais pelo sintoma psiquiátrico do que necessariamente pelo que é de cada um. Então, o que o Millet e Lohan propõem é que essas comunidades, ao invés de formar um laço social, acabam isolando o sujeito na sua forma de gozo. Certo? Para concluir, a pergunta que eu acho que caberia, dentre tantas, é qual seria a nossa função? Porque eu não acho que pode ser uma pergunta respondida, obviamente, de uma vez, mas que fica para a gente pensar. Ainda citando o Analista Cidadão, que é um texto do Lohan também, ele diz o seguinte: para além de sermos especialistas da desidentificação, você não é bipolar, você não é isso, você não é aquilo, não é isso que está em jogo, né? Senão a gente estaria dando um tiro no próprio pé. A gente está falando daquelas pessoas que escapam ao diagnóstico e que se auto-intitulam. Tem pessoas que têm um diagnóstico construído psiquiatricamente, tecnicamente, isso é outra coisa. Mas essas outras pessoas que se apropriam dos diagnósticos, a função nossa não seria simplesmente desidentificar, mas entender que função tem aquele nome para aquela pessoa, né? Tem alguma função quando alguém escolhe se nomear dessa forma. E agora sim, para encerrar de fato, o Jurandir Freire Costa, ele diz o seguinte, ele nos chama, a todos nós, de forma muito
irônica, de técnicos do amor familiar. A gente sabe as respostas para o sofrimento dos outros, pelo menos no senso comum, né? Claro que ninguém sabe. E aí ele diz o seguinte, eu vou ler. Os especialistas e suas terapêuticas propostas, ao invés de sanarem o mal, podem perpetuar a doença, pois a lucidez científica de suas terapêuticas podem esconder, muitas vezes, uma grave miopia política. Então, acho que é importante que a gente entenda qual é a nossa função, para que nós não sejamos apenas paramédicos, que vamos fazer o trabalho, muitas vezes, que o médico não dá conta, que é lidar com família, temperamento, enfim. Nossa função é muito maior do que essa. Muito obrigado pela paciência.